Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser uma temática um pouco diferente, vai ser um vídeo sobre uma representação de uma guerra alternativa que eu mesmo criei. E eu só queria passar aqui no início do vídeo para dar um recado que eu estou com infecção na garganta, então se minha voz sair um pouco diferente, às vezes ela falhar é por causa disso, tá? Então vamos pro vídeo. Por uma série de conflitos não declarados, o Mercosul decide se unir e virar a República do Mercosul, assim juntando o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas um país em específico não gostou nada disso, a Venezuela, que foi suspensa do Mercosul. Então, com a ajuda de Cuba, dizendo que irá intervir se algo de pior acontecer, ela começa a invadir a Colômbia. E você deve estar se perguntando, por que ela invadiu a Colômbia? Mais tarde você irá saber. Com a invasão da Colômbia, o Mercosul declara guerra à Venezuela e começa a invadir ela pelo sul. Com a entrada do Mercosul na guerra, a Cuba também entra do lado da Venezuela. Assim, conseguindo desembarcar por aviões em algumas praias do norte da Colômbia. Com uma invasão muito forte, a Colômbia se rende depois de 50 dias de guerra. Depois disso, o Brasil consegue invadir ainda mais a Venezuela, porém eles são obrigados a recuar um pouco depois de um tempo. A Venezuela, sem pensar duas vezes, começa a invadir o Equador. Porém, como o Brasil foi esperto, ele começou a cercar a parte do Equador e na final do cerco, ele conseguiu conquistar o Equador de volta. Essa parte da guerra ficou conhecida como Cerco Equacolombiano. A Venezuela, frustrada, começa a invadir a Guiana, porém o Brasil consegue impedir esse avanço também. Assim, não conquistando a Guiana, pois eles declararam paz e o Brasil não queria invadir um país que estava declarando paz. Sem muito o que fazer, a Venezuela decide invadir o Panamá, que era o único país que sobrou. Com a invasão do Panamá, os Estados Unidos entram na guerra do lado do Mercosul. Porém, uma grande surpresa acontece. O México entra do lado da Venezuela e de Cuba, o que foi uma surpresa para todos. Mas segundo o México, ele não estava nas suas melhores condições com os Estados Unidos e queria conquistar mais territórios. O México manda todas as suas tropas para o sul e começam a invadir países como Guatemala e Belize. Porém, é que como ele mandou todas suas tropas para o sul, a fronteira com os Estados Unidos ficou bem desmilitarizada, ou seja, os Estados Unidos conseguiu invadir o México facilmente. E o México não fazia nada com essa situação e continuava a invadir os países do sul, para fazer um caminho e se encontrar com a Venezuela. E os Estados Unidos continuam a invadir o México pelo norte e conseguem desembarcar também no sul da, entre aspas, Califórnia mexicana. Com o México quase chegando à Venezuela, a Venezuela pede para o México parar, porque assim ele conseguiria defender o seu norte e a Venezuela conseguiria expandir o seu caminho até ele. Assim o México consegue retomar um pouco dos seus territórios, fazendo assim que eles consigam se encontrar. Vendo o quão bem eles estavam indo, eles, eu digo, México, Cuba e Venezuela, Cuba decide lançar um ataque ao sul da Flórida e conquista um pouco de seus territórios. O Brasil finalmente consegue muitos territórios da Venezuela. E depois de um tempo, Cuba acaba saindo dos Estados Unidos, pois foram expulsos pelo mesmo. Como o Brasil, falando certo, o Mercosul conseguiu boa parte da Venezuela, ela se rende, dando assim caminho aberto para chegar ao México. Porém, a Cuba consegue desembarcar nas praias da Venezuela. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, o exército brasileiro demorou para agir. Eles começaram na vantagem. Porém, depois de um tempo, foram obrigados a recuar. Do nada surge outra surpresa. A Bolívia entra na guerra
do lado de Cuba e da Venezuela e do México, pois, segundo ela não estava nas melhores relações com o Mercosul. E já começa o invadindo, quase chegando na capital Brasília. Porém, depois são obrigados a recuar tudo. Assim, começaram a invadir o Chile, que automaticamente entra do lado do Mercosul. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer foi que os Estados Unidos conseguiu conquistar alguns territórios mexicanos. E os Estados Unidos, finalmente, depois de muito tempo, faz talvez o ataque mais forte e devastador da guerra. Consegue desembarcar em Cuba e começa sua dominação. Depois de um tempo, os Estados Unidos finalmente conseguem dominar Cuba. Passando-se alguns meses, o Brasil finalmente consegue, voltando o Mercosul, conseguem expulsar os cubanos da Venezuela. E mais tarde, a Bolívia se rende. E o Mercosul começa a invadir o Panamá para se encontrar com os Estados Unidos. Mas antes mesmo do Brasil conseguir chegar aos Estados Unidos, o México se rende, dando fim à Guerra das Américas. Mas você deve estar se perguntando o que aconteceu depois. Bom, a República do Mercosul foi desfeita e todos os seus países foram separados de novo, menos o Uruguai, que estava na pior situação de décadas e decidiu virar um estado do Brasil. A Venezuela ainda ficou muito brava, pois ela perdeu a guerra, porém os Estados Unidos conseguiu finalmente anexar Cuba ao seu território, causando uma pressão enorme em toda a terra. E você deve estar se perguntando, mas por que aquela pergunta que você fez no início sobre por que a Venezuela resolveu invadir Cuba? Ela não foi respondida até agora. Ela só resolveu invadir a Colômbia, pois invadir o Brasil seria praticamente suicídio. Só que alguns anos depois, uma coisa acontece.